galera, sou a professora Daniele Velasco, estou aqui com o professor Fred Martucci. Olá, pessoal. Na rota da redação 1000. Hoje vamos conversar sobre Foucault. A pessoa só lembra Foucault, vigiar e punir, mas ele é muito mais do que isso. Fred, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Dani. Vamos lá. Vamos conversar sobre Foucault. Vamos embora. Um autor muito importante, um autor contemporâneo, né, que tratou de temas sobre as relações de poder, né? Essa é a parte da obra dele que fica mais conhecida, a genealogia do poder. E aí, Vigiar e Punir é uma obra central nessa discussão. Mas todo mundo conhece. Pois é, mas as discussões do Foucault vão para além dessa questão do poder, né? É interessante a gente pautar que ele passa a analisar o conceito de poder porque ele se interessa primeiro pela constituição dos saberes, né? Então, na primeira fase de sua obra, que tem o livro como As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Isso aí a professora já não sabe, é muita informação. Vai. Vamos lá que vai ajudar a gente a entender. Ali, Dani, ele faz uma investigação muito interessante se perguntando como surgem novos conhecimentos, novas disciplinas e novos campos de saber. Isso foi possível porque, do ponto de vista das ciências humanas, né, a psicologia e a psicanálise é uma descoberta, uma criação recente, ali, a partir do século XVIII. Então ele vai remontando. Foucault é do século XX. Foucault, ele é de 1926 e morre em 1984. Recente. Ele é recente. Ele é um autor que pensou, né, o mundo que a gente conhece, mas antes, obviamente, do advento da internet, das redes sociais. E aí a gente vai tratar também um pouco das observações do Foucault quando a gente for falar no outro episódio do Max Fischer e a questão das redes sociais. Até porque Foucault está em Michel Han, está no Fischer, ele tem tudo. Para você escrever, é necessário compreender Foucault. Pois é, porque ele percebe que toda relação de poder ela está articulada com uma condição de saber. Os saberes geram uma prática de poder e toda prática de poder depende, em alguma medida, de algum saber. Então ele consegue mapear, né, esse surgimento de algumas especificidades das ciências humanas. E aí ele faz uma comparação que é muito interessante, né? Ele mostra como que, com o conhecimento que a gente tem sobre a natureza, a gente, humanidade, obviamente, o que nós fizemos com esse conhecimento? Destruímos. Sem papas na língua, né? Destruímos. A gente conhece muito a natureza, mas não fomos capazes de tratá-la, né, com respeito. E aí fizemos da natureza um instrumento para realizar os nossos fins de produção em massa, e de lucro poder. E de poder, sem dúvida nenhuma. É muito claro que a gente domina a natureza, né? A gente manda foguete para fora do espaço, a gente constrói represas nos grandes rios do mundo, a gente conseguiu extinguir muitos animais e muitas plantinhas e por aí vai. Portanto, ele faz uma comparação, né? Com o conhecimento da natureza, nós dominamos e controlamos a natureza para fazer dela um instrumento dos nossos objetivos de lucro, domínio e controle. Pois bem, você já percebeu onde é que a gente vai chegar? Eu estou pensando aqui só em redação, porque se eu tenho o saber e o poder da leitura, a escrita ajuda muito. E aí, a questão é, agora que nós temos um momento histórico, que estamos de posse de muito conhecimento sobre o homem, sobre a humanidade, criou-se uma condição de, se alguém quer dominar os homens, controlar os homens, há um conhecimento para isso. O conhecimento das ciências humanas é um rico tesouro que a gente deve usar, sim, para se conhecer e para pensar o nosso mundo. Mas se tem pessoas com interesse em dominar e controlar outros, o uso que ele vai fazer é desse conhecimento das ciências humanas. Porque ele morreu antes do advento da internet. Porque senão a gente ia ter a bolha aí
o poder de você manipular, que hoje a gente... Pois é, e aí o que é interessante, já indo mais para a parte da genealogia do poder, né, que é o grosso da reflexão do Foucault, aí a gente percebe que o primeiro alerta que ele faz para a gente na hora de pensar no conceito de poder é tentar perceber que o poder não é algo centralizado e que tem a sua origem no Estado. Estado com letra maiúscula. Com letra maiúscula, o Estado civil, o governo, né? Porque, de um modo geral, quando a gente fala em poder, a nossa primeira imagem, né, é a imagem do poder oficial, governamental, estatal. E aí a gente pensa nas instituições do governo, sei lá, a polícia, o Ministério da Fazenda, isso e aquilo, que, sem dúvida nenhuma, operam poder. Mas a observação do Foucault o poder não se limita às relações institucionais do governo e do Estado. O poder se encontra em qualquer relação pessoal. Portanto, entre a família, há relações de poder. Entre professor e aluno. Professor e aluno, namorado e namorada, amigos, né, colegas de classe. Então, em todos os ambientes que há um contato social, há relações de poder. Em que um pode destacar mais que o outro, que ele, dentro de sala de aula, a gente às vezes vê isso. Sem dúvida nenhuma. E o que é interessante é que quando ele coloca o poder como uma relação social, a gente percebe que há dois polos aí. O polo de exercer o poder e o polo de estar submetido ao poder. E essas posições não são fixas. Portanto, todos nós, ao longo de um dia, passamos desses dois extremos da relação. Ora nós nos vemos submetidos, ora estamos operando um poder. Caraca, suas aulas me fazem refletir, porque agora com a análise do discurso, o poder que existe dentro de toda essa linguagem que a gente trabalha, das narrativas que estão sendo construídas em relação à questão o jornalismo, mas a internet que é muito instantânea. Então essa relação de poder, quando a gente vê uma situação de uma CPI das bets, por exemplo, e que toda a narrativa é montada para que chegue uma pessoa que está sendo investigada de milhões, que ganha de milhões, com sofrimento de não sei quantos brasileiros, e se chega lá toda composta para que a narrativa dela busque essa relação do poder, não do poder maior, mas do poder da pobre coitada, que é uma querida. 50 e poucos milhões de seguidores. Né? Parece que ela não... É uma roteirização que a gente chama, né? Uma narrativa por roteirização. E a gente acompanha isso muito no jornal escrito, mas hoje a gente observa aqui na internet, isso é uma instantaneidade que faz com que mude toda hora e que, ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem se dar conta de todo o linguajeiro que está sendo utilizado ali para compor a composição de falas e que vai trazer o convencimento. Né? Nós tivemos o caso aí de um MC que foi preso e a fala que está sendo construída, como está fazendo, que inclusive hoje trazem uma palavra nova que é narcocultura, e que a sociedade às vezes não consegue perceber porque o poder está por trás na manipulação. Perfeito. Esse exemplo que você estava falando, né, da CPI, das bets, a pessoa que foi lá, ela praticamente não foi numa condição de investigada, né? Parece que os 52 milhões de seguidores dela representam um tipo de poder que é absolutamente entendido, inclusive pelos parlamentares que lá estavam, né? E que parece que não tem como confrontar isso, né? Então, ficou parecendo realmente uma situação onde havia uma plateia para uma pessoa que tinha poder, tinha fama, e que os investigadores, em alguma medida, pareciam estar um pouco submetidos a essa aura, né? Parece que ela chegou, né, realmente assim, ao topo do que se considera o sucesso hoje em dia, que é você ter 52 milhões de seguidores. Gente, é uma reflexão. Enfim, Fred, mas eu preciso perguntar, e o vigiar e punir? Que todo mundo só sabe relacionar isso na redação. Segundo Foucault, vigiar e punir. Qual a relação com o tema? Mas, enfim,
Como pode ser utilizado numa redação? Como é que você aconselharia os nossos alunos? E como que ele cria essa parte? Porque o Vijayapuni, na verdade, ele tem embasamento em outro filósofo, não é isso? Sim, o Vijayapuni talvez seja a obra mais conhecida do Michel Foucault. E, de fato, foi uma pesquisa que ele preparou para ser produzida como uma obra, né? Que já tinha o panóptico, né? O Panóptico é do Jeremy Bentham, né? Isso, eu sei nem Que falar, é Jeremy Bentham. um filósofo inglês, escocês, agora me Enfim, fugiu. um filósofo. E aí, ele que pensa na questão da arquitetura como um meio de operar e de fazer com que seja mais eficaz a questão do poder. Vigiar e Punir é uma obra central na discussão das relações de poder, e nessa discussão das relações de poder, o Foucault vai dividir certos tipos de poder que ele acha que tem a ver com certos momentos históricos, né? Então ele vai falar de um poder soberano, que tem a ver lá mais com o século XV e XVI e com as grandes monarquias absolutistas, né? Que é uma relação que ele chamaria de mais bruta do poder, né? É um poder, é uma engrenagem bruta do poder, esse poder soberano, porque passa pela questão fundamental de ter vida e morte nas mãos desse soberano. Com as mudanças radicais do mundo entre os séculos 17 e 18, né? Mercantilismo, Revolução Industrial, surgimento desse capitalismo, né, contemporâneo, aqui você passa a ter uma outra relação de poder em função de novos objetivos sociais, de novos objetivos que se pretendem, né? Então agora a questão principal para ele é o poder disciplinar, que não é uma invenção dessa modernidade, mas que agora surge como uma ferramenta para produzir. Tem uma palavra que eu gosto de usar com os alunos e que choca um pouco, né? Adestrar os sujeitos para que sejam sujeitos adequados às relações do mundo que nos encontramos. Portanto, um índiozinho que mora no meio da floresta amazônica, um menino indígena, ele tem todo um processo de criação e educação que o prepara para viver naquele ambiente. Da mesma forma, nós que vivemos nesse ambiente da cidade grande, industrial, com trânsito confuso, nós precisamos também de uma certa preparação para nos tornarmos sujeitos produtivos nas nossas relações sociais. Portanto, se a gente pegar um índiozinho lá isolado da floresta, botar aqui no meio do mar, no meio da cidade, ele não vai saber viver aqui. Da mesma forma, se pegar a gente e botar lá no meio da selva, a gente não sabe viver lá. Eu vivo. Mentira. Será? Acho que não, porque o primeiro bicho mais peçonhento que eu viro, essa cobra. A gente não sabe, a gente não tem os conhecimentos para viver nesse ambiente. Mas eu recebi aqui no curso um menino que hoje está com 20 anos, que eu conheci bebê, que ele é indígena, mãe dele é indígena, ela volta para a tribo com ele com 2 anos de idade, e ele retoma, né, este ano aqui, essa porque tradição. ele fica lá esse tempo todo. Eu estive com ele aqui no curso, que é o Lucas, filho da Iracoama, e quando ele chega aqui, ele estava com um tio, que eles vieram fazer uma apresentação no Museu Indígena. Ah, que legal. E aí ele começa a conversar comigo, eu falei para ele assim, você quer ir embora, né? Você não consegue ficar muito tempo aqui. Eu não estou aguentando mais. Vai todo mundo voltar para a tribo. Exatamente. E eu ainda tenho que ficar aqui para ver algumas questões. E eu falei para ele, vamos resolver isso. E aí até conversei com ela, porque ele estava se sentindo sufocado. Pois é, porque, segundo Foucault, nós somos através de diversos processos de poder. E aí não é mais esse poder soberano bruto. Agora, nesse momento da disciplina, o poder disciplinar ele se caracteriza por ser sutil. Leve. Por parecer normal, que nem tem uma relação de poder ali, né? Então, a gente vai sendo adestrado a sermos um sujeito que, diferente do seu amigo indígena, aguenta ficar sentado o dia todo trabalhando com a cara numa tela, que entende o que é, né, ser eficaz e produtivo,
né? Que entende que a vida é o trabalho e por aí vai. Nossa. De um modo geral, o Foucault vai falar uma coisinha que eu também acho que pega bastante, que a nossa sociedade pretende nos tornar um corpo dócil e útil. A utilidade tem a ver com a questão da produção, né? Você não pode ser muito fraquinho, não ter energia nenhuma, você precisa trabalhar no mínimo 8 horas por dia. 8 horas é pouco, você é pouco. Vai... E o dócil tem a ver com a questão política, né? De você não questionar, de você não, né, criticar o que está posto, aceitando de maneira tranquila o mundo como é, porque ele não é naturalmente assim, nós que construímos essa sociedade. Mas aceitamos porque somos dóceis. Estamos aqui mergulhados da cabeça aos pés. Numa redação do Enem, então a gente pode pensar que se eu trouxer como argumento, ou se o tema estiver falando sobre essa questão de relação de poder, dessa questão muitas vezes da invisibilidade que tem por estarmos na docilidade não questionar, podemos usar Foucault nesse Sem dúvida nenhuma. Toda a questão, né, de não sermos críticos, de não colocarmos, de nos habituarmos com uma vida da forma com que ela está, e por essa condição de estarmos habituados, a gente deixa de questionar, deixa de propor e deixa de pensar em possibilidades diferentes para a vida. E eu vou te fazer mais uma pergunta, porque às vezes os alunos colocam o panóptico. O panóptico é um projeto de arquitetura que reflete... Que vigia o tempo inteiro as pessoas. Reflete a ideia de um poder disciplinar. Ou seja, ele maximiza ao máximo a questão da eficácia. Então, numa prisão, a grande questão é você estar tomando conta, estar de olho, vigiando os presos. Uma prisão como tem a arquitetura aqui, né, de nossas penitenciárias aqui no Rio, Bangu, etc e tal, que a gente eventualmente vê, são corredores longos onde as celas estão muito de frente para outras. De modo que para você ter o controle dos presos, você tem que entrar nas galerias, né, olhar de frente. Enquanto que o panóptico é uma estrutura circular com uma torre no meio, um vidro fumê, de modo que todas as celas estão voltadas para esta janela. Já pensei aqui em tema. A questão da tecnologia hoje não é... A questão da tecnologia, ela reflete muito esse tipo de poder que é sutil, que a gente acaba não reparando. Ela expressa essa ideia de um poder que é descentralizado e dissociado do Estado, e ela expressa demais essa ideia de que estamos sendo vigiados e controlados. Muito obrigada, professor Fred Martucci, em mais um episódio na Rota da Redação 1000. Beijo, galera. Fred. Tchau, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, né?